Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Dessa vez nós vamos falar sobre o Choque Rei que aconteceu nesse domingo, dia 11 de junho. E também vamos projetar o que essa amostra grátis aí desse clássico, que será decidir uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil, o que ele mudou, qual foi o fator que ele adicionou nesse confronto da Copa do Brasil. Mas para isso eu tô aqui com ele, Levi Jambeiro. Dá um salve aí pra rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Espero que todos estejam bem, tudo certo aí. Vamos projetar, vamos falar aí de mais um clássico entre São Paulo e Palmeiras, que terminou com a vitória do Alviverde. E, como o Guilherme disse, projetar as consequências desse clássico para o enfrentamento do Brasil. Exatamente. Então vem aqui comigo, Guilherme Campos e Levi Jambeiro, para você acompanhar tudo que aconteceu de melhor nesse clássico 2-0 para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima nas suas pretensões de Campeonato Brasileiro, né? Claro, sempre mantendo ali a distância do Botafogo, como eu já falei várias e várias vezes. O Palmeiras pode não estar na primeira colocação, mas ele não está deixando o Botafogo desgarrar. Quando o Palmeiras tropeça, que é um empate, o Palmeiras não perde, o Botafogo acaba perdendo também, porque o Botafogo não empatou, ou perdeu ou ganhou, e o Palmeiras ou empatou ou ganhou. Então, são duas equipes que têm essa constância aí. Então, o Palmeiras está ali no bolo e essa vitória foi muito importantíssima para isso. Aí vamos começar falando agora do jogo, né? Jogo que, pô, eu esperava que seria um jogo mais amarrado. No primeiro tempo realmente foi, né, Levi? Foi um jogo muito complicado ali, as duas equipes se estudando bastante. Principalmente o Palmeiras fez um gol no primeiro tempo, né? Acabou o primeiro tempo vencendo, mas ainda demorou um pouco mais que o São Paulo para poder entrar no jogo. O São Paulo começou com a euforia da torcida, começou em cima, começou criando jogadas, e aí num lance individual, aliás, esse clássico foi decidido por erros individuais, né? O Arboleda acabou entregando um passe ali que, pô, não pode fazer, e o menino acertou um lindo chute no ângulo do Rafael, sem chance pro goleiro. E o Palmeiras acabou abrindo o placar. A partir desse momento, o primeiro tempo foi bem difícil até de assistir. Deu até sono, porque o Palmeiras adotou uma postura um pouco mais defensiva. Não diria nem defensiva, acho que era uma postura mais de tentar anular o São Paulo. E eu acredito que no primeiro tempo conseguiu. O São Paulo não estava conseguindo criar muitas oportunidades ali. O Alisson sumido no jogo, até porque ele é o Alisson, né? Apesar de fazer um bom jogo ou outro, mas não dá para contar com ele. Acho que é um jogador bem fraco, para falar a verdade. E, pô, o São Paulo até tentava, mas não conseguia nem chegar perto da área do Everton. No máximo, cruzamentos e nada demais. E aí a gente passa pro segundo tempo, Levisão. Porque o segundo tempo ele foi um jogo mais em que o São Paulo apareceu pro jogo, né? O São Paulo foi para cima do Palmeiras, e aí é que a gente vê a resiliência dessa equipe do Palmeiras, né, Olivier? Porque, pô, era uma equipe que estava sendo não amassada, mas pressionada ali pelo São Paulo. O São Paulo criando as oportunidades, porque o Dorival ele vem com mudanças para o segundo tempo, e essas mudanças fizeram efeito. O garoto Juan entrou pela direita e deu uma profundidade que o Alisson não dava. O Nestor também entrou no jogo e também acho que deu uma liberdade pro Luciano cair entre as duas pontas. Então o Luciano estava girando bastante. E isso para mim fez a melhora do São Paulo. Não sei se você tem a mesma visão que eu, Levi. O São Paulo jogou bem melhor no segundo tempo, conseguiu pressionar o Palmeiras, criar bastante oportunidade. Eu, particularmente, achei o jogo muito bom no segundo tempo. São Paulo realmente jogou bem, apesar da derrota para o Palmeiras. A gente vai comentar aqui muito que o Palmeiras venceu, mas venceu por conta de duas falhas individuais do mesmo jogador, e venceu apesar do São Paulo jogar bem, porque o São Paulo jogou bem, ou seja, o São Paulo fez uma boa partida, e principalmente no segundo tempo, onde conseguiu criar ótimas oportunidades, as melhores do jogo. Não venceu, mas com certeza vai tirar boas lições aí para arrumar, e com certeza no confronto do Brasil, São Paulo vai vir melhor preparado para enfrentar o Palmeiras. Tem alguns pontos positivos, tem alguns jogadores que dá para destacar. O Michel Araújo, por exemplo, depois
da chegada do Dorival, vem sendo um jogador muito importante para o São Paulo, vem jogando muito bem. Por incrível que pareça, Caio Paulista, muito criticado pelos torcedores, melhorou Também. com o Dorival. Duas também. surpresas que vieram do Fluminense, né? Dos jogadores que foram escanteados pelo Diniz, chegou no São Paulo e estão jogando bem. Beraldo não tem o que falar, zagueiro continua bem. Alguns jogadores de São Paulo continuam bem e outros melhoraram bastante. Agora, levantar um ponto aqui que eu vi essa questão sendo debatida um pouco no Twitter por alguns torcedores do São Paulo. O primeiro gol do Gabriel Menino. Será que não dá para o Rafael fazer melhor? Eu vendo o replay assim, eu fiquei com a impressão que talvez ele poderia fazer melhor sim, porque eu achei que ele demorou um pouco para reagir no chute do Menino. Então, o Menino, ele bateu realmente muito bem na bola, a bola foi realmente muito bem colocada, foi próximo ao ângulo ali, bem colocado mesmo, mas eu achei que o Rafael teve uma reação um pouco lenta, um pouco atrasada, e talvez isso aí possa ter prejudicado dele chegar na bola. Então, para não dar a culpa 100% para o Arboleda nos dois gols, talvez o goleiro poderia ter feito um trabalho melhor aí no primeiro gol. E foram as falhas individuais que minaram o jogo do São Paulo hoje. Basicamente foi isso. O São Paulo foi sabotado pelos erros individuais, porque sim, fez um jogo bom sob as medidas do que o Dorival vem apresentando no Tricolor até aqui. Realmente, eu acho que eu acho que o São Paulo vai tirar coisas boas, vai tirar até porque conseguiu impor o seu jogo. Como eu estava vendo a coletiva do Abel aqui agora, e perguntaram para ele que o Palmeiras, porque o Palmeiras tomou uma postura mais defensiva, né? Falaram isso para ele. E aí ele acabou dizendo que não foi que o Palmeiras tomou uma posição mais defensiva, foi que o São Paulo empurrou o Palmeiras para trás. E realmente foi isso que aconteceu. Tem o mérito do adversário aí, e o São Paulo realmente, segundo tempo, foi praticamente todo do São Paulo. Não dá pra gente falar que o São Paulo dominou completamente, porque tomou o segundo gol, né? E praticamente o Palmeiras matou o jogo, mas foi num erro individual do Arboleda que, me desculpa, mas ele eu acho que ele tentou dar um chapéu ali. Você não pode tentar dar um chapéu. A bola escapou. Ele tem que zagueirar, ele tentou ser craque na zaga ali. Zagueiro que tenta ser craque na zaga é uma brincadeira enorme. Porque zagueiro não pode fazer uma coisa dessa, porque é aquilo, né? Se você erra, acontece o que aconteceu. O Endrick saiu na cara do gol. E aí, ele bateu muito bem, o Endrick, né? A gente tem que falar isso. É um jogador que tem uma qualidade para bater na bola e tem uma estrela também para fazer gol. Entrou na quarta-feira passada, fez gol e agora faz gol de novo. É um moleque que tem muito futuro, né? À toa que já tá vendido pro Real Madrid e muito especulado já no que ele pode se tornar. Mas assim, eu acho que o São Paulo pode tirar de bom é realmente essa dominância no segundo tempo. Ter conseguido espremer o Palmeiras, ter conseguido aproveitar os desfalques também do Palmeiras, o Gustavo Gomes na zaga, o nosso querido Naves acabou saindo com cãibras, e aí entra o Jailson improvisado, porque o Palmeiras já não tinha mais zagueiro para colocar, já que estava a zaga reserva do Palmeiras. E o São Paulo criou chance, teve uma chance clara com o Caleri, o Everton fez umas 2, 3 ótimas defesas, evitando o gol do São Paulo, então o São Paulo poderia ter se empatado o jogo, talvez até ganhado, né? Mas é aquilo, quando você enfrenta o Palmeiras, você tem que estar preparado para enfrentar uma equipe que erra pouco e aproveita. Resiliente, exatamente. Uma equipe que erra pouco e que aproveita muito bem os erros dos adversários. Errar contra o Palmeiras é fatal, porque o Palmeiras vai chegar com facilidade na sua área, especialmente com esse quarteto de ataque que hoje não estava inspirado. Inclusive foi um gol de um reserva e um gol de um volante. Não teve o Dudu, Veiga, Rony e Arthur, não foram bem hoje, não jogaram o seu melhor futebol. Mas, inclusive o São Paulo mostrou ser um time muito indisciplinado ali no final também. Acho que os jogadores acabaram perdendo um pouco a cabeça, arrumaram algumas principalmente Pablo Maia, né? Principalmente Pablo Maia, que foi expulso. E aí acabou perdendo a cabeça, cometendo algumas faltas, caindo na famosa catimba do Palmeiras ali por estar vencendo o jogo. Então o São Paulo tem que manter mais a cabeça no lugar, porque talvez num jogo de mata-mata isso possa prejudicar muito mais o São Paulo, perder um jogador expulso.
mesmo que seja por 5 minutos ou até menos, isso prejudica o time. Então o São Paulo tem que se manter disciplinado o maior tempo possível. Eu acho que pro São Paulo entender que fez um bom jogo, mas que o confronto da Copa do Brasil não tem nada a ver com essa partida. Não levar o resultado dessa partida pro confronto, pro duelo da Copa do Brasil, porque pegar um exemplo aqui que a gente viu acontecer recentemente, o Santos ia pegar o Bahia na Copa do Brasil, pegou e fez 3-0 no Brasileiro e todo mundo achou, nossa, vai passar o carro no Bahia na Copa do Brasil. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Bahia mudou totalmente a estratégia e acabou minando o Santos, e acabou arrancando um empate na Vila Belmiro e depois resultou na classificação do Bahia. Então, esse resultado, eu acho que o São Paulo tem que pegar o resultado e deixar um pouco de lado e pensar um pouco mais no que o time desenvolveu, acho que principalmente no segundo tempo, como a gente falou, mas com essa junção de Nestor, o garoto Juan, Caleri, obviamente, e o Luciano, que eu achei que, para mim, no segundo tempo foi o melhor jogador do São Paulo. Agora, falando um pouco do Palmeiras, né? O Abel, ele é sempre um personagem icônico dos jogos do Palmeiras. E ele teve uma confusão com o Abel. Ele teve uma confusão com o Caleri, né? No primeiro tempo, ele acabou peitando ali o Caleri num lance com o Mike, que ele achou que o Caleri fez falta no Mike. E depois ele saiu, conversou com o Caleri, falando no coletivo que tá tudo certo, são coisas do jogo. E ele destacou, principalmente na coletiva, um cara que, tanto na transmissão, ganhou o prêmio de melhor jogador do jogo, como eu também achei, que é o Zé Rafael. O Zé Rafael jogou muito hoje. E eu acho que ele é uma das peças estruturais dessa equipe do Palmeiras. Porque além de desarmar com qualidade, ele é um cara que ataca, arma o jogo muito bem. Ele, como a gente já falou várias vezes, abriu mão de ser um 10 que era no Bahia, virou um 8 no Palmeiras, e agora ele abre mão de ser um 8 para ser um 5. É um jogador que é especial, tá na mão de um técnico especial e, protegeu bem a zaga do Palmeiras, que foi completamente desfalcada com o Gustavo Gomes, capitão, melhor zagueiro do Brasil, né? E no jogo contra o Curitiba, achei que ele deu uma vacilada ali, né? O jogo 3-0, ele tomou um cartão amarelo que não poderia tomar e acabou prejudicando a equipe do Palmeiras. Não teve nesse jogo do Morumbi, né? Mas eu acho que o Palmeiras arranca um resultado positivo, pensando em brasileiro e pensando no duelo da Copa do Brasil. Olívio, não sei se você vai concordar comigo, mas aí mostra que o Palmeiras, por mais que não seja muito, mas é o favorito, né? É o favorito, o Palmeiras é o favorito, assim, o Palmeiras é o time a ser batido no Brasil, isso não é novidade para ninguém. Do São Paulo também, né? Não é do Palmeiras. Não é novidade para ninguém. E comentar um pouco do que você destacou, o Zé Rafael, conhecido como trem ali do Alviverde, né, pelos torcedores. O Zé Rafael é muito bom jogador, cara. Ele no Bahia realmente ele surgiu como um 10, e aí no Palmeiras ele foi transformado com um 8 para jogar com o Danilo. Danilo saiu e agora o que a gente vai fazer? O Palmeiras ficou muito perdido. Parece que encontrou a solução recuando mais o Zé Rafael para jogar com o 5 agora. E o Palmeiras ele não para de achar solução. O Abel Ferreira não para de achar solução. Ele recuou o Zé Rafael para 5 e particularmente tornou o Gabriel Menino no 8. E aí o Gabriel Menino jogando ao lado do Zé Rafael tá jogando muita bola. O Gabriel Menino é um dos melhores jogadores do Palmeiras em 2023. Hoje ele fez mais um golaço, assim, cara, foi um golaço, cara. E esse gol que o Gabriel Menino fez é um gol que tá quase ficando assim, gol de Gabriel Menino, por causa que esse ano ele já fez gols como esse, assim, de cabeça eu lembro de uns 5, cara, de fora da área, mais ou menos esse nível. Uns assim, no ângulo, outros meia altura, outros rasteiro muito forte, como foi na final do Campeonato Paulista. Então o Gabriel Menino vem jogando muita bola. É incrível como o Palmeiras vencedor dos últimos anos acha uma solidez no meio campo que é incrível. Que assim, o Abel Ferreira tá bom, perdi tal jogador, vou achar a solução. E ele vai lá e encontra, cara, encontra. E parece que se o Palmeiras perder mais um, o Abel Ferreira vai encontrar mais solução, porque o Richard Rios, que vem do banco, vem entrando do banco praticamente todos os jogos, é tão bom quanto. A gente não fala tanto porque não joga tanto. Ele entra mais no segundo tempo, mas ele é tão bom quanto.
Então, assim, parece que o Palmeiras está sempre ali produzindo um meio campo que vai dar certo com o Abel. É impossível, é difícil de crer, mas é a verdade. Pode falar, pode falar. E aí, cara, você vai ver o Palmeiras, parece que encontrou o seu ataque também, com o Arthur do Rony, um ataque muito leve, um ataque muito imprevisível. O Arthur parece que adaptou de vez. O Arthur é engraçado, que é aquela contratação que todo mundo sabia que ia dar certo, mas, tipo assim, ele é pro Palmeiras e todo mundo. Cara, é o encaixe perfeito. Tipo, todo mundo. Acho que a crítica ficou mais por alguns torcedores por conta do valor, né? Por ele era um jogador do Palmeiras, o Palmeiras vendeu e comprou mais caro, né? Acho que a grande crítica... Todo mundo sabia que ia dar certo, cara. Todo mundo sabia que ia dar certo. Era tipo, era fato. Só demorou um pouquinho, adaptou, tá jogando muito. Então, o Palmeiras realmente é o time a ser batido. Eu acho que esse resultado, essa partida, para falar a verdade, eu acho que o Palmeiras ele tem que levar mais coisas para adaptar, para pensar na Copa do Brasil até do que o São Paulo, porque eu acho que o São Paulo executou bem o plano de jogo. Não que o Palmeiras não tenha executado, o Palmeiras também executou, até saiu com a vitória. Mas o Palmeiras ele pode ligar o alerta e perceber que o São Paulo pode ser perigoso para o Palmeiras no confronto da Copa do Brasil. São Paulo vem com o trabalho melhorando, então o Palmeiras tem que ficar ligado com isso. De resto, é o Palmeiras do Abel Ferreira. É sempre encontrando soluções quando parece que não tem. Eu acho que o grande desafio do São Paulo vai ser vencer essa equipe do Palmeiras. Não digo no duelo, mas digo um jogo só, porque é uma equipe que perde muito pouco, né? É uma equipe que raramente perde. Como eu falei, na disputa do Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu 2 e o Palmeiras não perdeu nenhuma ainda. Então o Palmeiras não perdeu os jogos, e isso eu acho que é importante para o time que quer ser campeão. Tem uma estatística que soltaram no último jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que foi aquela virada linda que o Palmeiras fez no Allianz Parque, que naquela época era 114, mas agora são 115 jogos e 10 derrotas. É muita pouca derrota para muito jogo. É uma equipe que não perde. Eu acho que o grande desafio do São Paulo vai ser vencer isso. E tem uma equipe que eu acho que pode fazer isso, é o São Paulo, porque já fez outras vezes. O São Paulo nos últimos anos realmente vem dando trabalho para o Palmeiras. É uma equipe o próprio Abel reconheceu, né, Levi? Mesmo na biografia do Abel, ele falou que o São Paulo é a pedra no sapato dele. Ele fala, ele deixa isso bem claro. Então é uma equipe que eu acredito que pode sim bater o Palmeiras e passar, mas é aquilo. Hoje o jogou melhor e perdeu. É uma situação um pouco complicada. E outro fator que a gente não colocou aqui, mas a gente tem que colocar em pauta, serão 2 jogos, e eu duvido que esse quarteto de ataque vai fazer 2 jogos ruins. O São Paulo perdeu um jogo que o quarteto de ataque do Palmeiras, que é mortal, estava apagado. Não jogou bem. E eu duvido que esse quarteto vai ficar 2 jogos em branco. Duvido. Eles se encaixaram muito bem junto. O Arthur substituiu ali o Scarpa. Parece que é a peça que faltava. O Abel tentou de todos os jeitos achar um cara ali para encaixar novamente nesse quarteto, como o Scarpa ele encaixava. E achou ali o Arthur, como a gente já falou, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. É a melhor dos 4 paulistas, para mim, disparado. Mas que tenha sido pouca amostragem, mas já foi muito boa. Agora são 15 jogos, 7 gols. É um cara que é fundamental para esse ataque funcionar. E outra coisa, e agora é tanto para o Palmeiras, tanto para o São Paulo, que é assim, o São Paulo na Copa do Brasil para o esporte sofreu com bola aérea. Contra o Grêmio também teve alguns lances de bola aérea, apesar de não ter saído gol. Hoje não sofreu tanto de bola aérea, mas o Palmeiras é monstro na bola aérea. E com esses atacantes aí que todos são baixos. Todos desses 4 aí que a gente tá falando, eles todos são baixos e todos eles fazem gol de cabeça. O Arthur acho que tem uns 3 gols de cabeça. Não lembro aqui exatamente, mas é por aí. Então são aí que vai ser uma solução que o Dorival vai ter que bolar caso é difícil, mas provavelmente esses caras vão tão bem. Então o Dorival vai ter que dar um jeito de inibir essa bola aérea do Palmeiras, porque, como eu falei, não acho que esse quarteto
vai fazer 2 jogos ruins em sequência. Tem mais uma coisa para acrescentar, Levi? Não, nada, não. Acho que a gente falou tudo aí. Foi um episódio que a gente conseguiu destrinchar muito bem o jogo e as consequências desse jogo para o confronto da Copa do Brasil. Então, mais uma vez, rapaziada, muito obrigado. Agradeço a participação de todos que nos escutam, que nos assistem, que nos compartilham, que nos curte também lá nas redes sociais. E ficar de olho aí que estamos sempre com conteúdo novo, sempre lançando conteúdo para vocês e procurando fazer o nosso melhor, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Bom, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aí o que você acha que vai ser desse confronto da Copa do Brasil. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no TikTok, no Twitter também. Segue todas as redes sociais, tem página do Virada. E tamo junto e falou!